Olá pessoal, muita paz, muita luz, namastê a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, né, para mais um encontro aí com todos vocês, ok? Tá parecendo mais ET na luz agora, aqui. Tem que ficar atento, hein? Daqui a pouco aparece mais aí, né? Bom, o tema de hoje, qual é a minha missão na Terra? Tá? Vamos tentar retroceder. A primeira coisa que nós temos que fazer para entender qual é a nossa missão na Terra é retroceder antes de nossa encarnação. Tá ok? Então vamos fazer essa discussão. Tá? Primeira pergunta importante. Onde estávamos antes de encarnar? Encarnar ou reencarnar, tá bom? Então essa é a pergunta primária que nós temos que fazer, né? E nós colocarmos em discussão aqui, tá ok? Muito bem. Então, 2. Não podemos esquecer, né, dessa discussão que eu venho fazendo com todos vocês, que é muito importante neste momento, que 87% de todas as almas estão na primeira encarnação na Terra. E essas almas vieram de outros mundos. Vamos colocar assim, de outros planetas na galáxia. Outros projetos planetários na galáxia. Ok? É óbvio, né, que todos nós tivemos uma primeira encarnação na Terra. Todos nós tivemos a primeira encarnação na Terra. Ok? Muito bem. Então, com todos esses parâmetros em mãos, para nós pensarmos, nós podemos começar a argumentar o porquê decidimos vir a esse mundo, no canto de nossa galáxia, num braço espiral da galáxia, a praticamente 30 mil anos-luz do núcleo central de nossa galáxia, né? Um sol amarelo, né? Com um projeto organizado no plano material. Tá? Muito bem. Quando uma alma decide vir para o planeta Terra, as coisas não são assim como a gente pensa. Vamos pensar aqui, ó. Tá lá, projeto Terra, né? Tá lá os planos. Né? Vamos imaginar então aqui, né, um plano superior. Muito bem. Quando um espírito sai de outro mundo, presta muita atenção. Geralmente os espíritos, eles não saem de um mundo distante sozinho para vir encarnar na Terra. A primeira coisa importante que vocês têm que entender, tá? Não tem um planeta distante lá, vamos pegar assim, vamos pegar um planeta distante, planeta X, né? Planeta X. E tem lá as dimensões. E um espírito, depois de morto, sozinho, solitariamente, ele vem
transmigrado para cá para encarnar neste mundo. É muito difícil isso acontecer. Tá? Pode acontecer? Pode. Mas é raro. Geralmente as almas, elas vêm em grupos, em blocos. Ok? Isso é muito importante salientar. Então, veja bem. Quando há um grupo de almas em determinados projetos planetários, que estão em determinado grau de evolução, ou um planeta passando por uma transição planetária qualquer, ok? Então, esses planetas organizam hordas de espíritos. Hordas. Hordas são grupos que reúnem milhares e até milhões de espíritos. Muito bem. Como é que vai se dar a transição desses espíritos em conjunto para o orbe terrestre? Então, a primeira coisa que se faz é o seguinte: tem vaga? Vai ter condições de alocar esses espíritos no projeto Terra? Quem vai dizer isso? O comando. Então, esses dois comandos planetários, o comando planetário Terra mais o comando planetário desse planeta X, né? Eles vão entrar em contato. E eles vão entrando em contato, eles vão falar, ó, tem vaga para a gente enviar uma horda de espíritos para uma experiência no projeto Terra na condição da lei aí existente? O comando fala, sim, temos tantas vagas que podemos oferecer para vocês. Então aí o que acontece? Essa horda de espíritos, ela será então reunida no astral daquele planeta, tá? E os mentores dessa horda começarão a falar para eles e dar palestras, dar cursos, mostrar vídeos sobre o planeta Terra, sobre o projeto Terra, de como seria então a transmigração para o planeta Terra e um projeto de várias encarnações naquele projeto dentro daquelas condições. Isso então é apresentado para a horda de espíritos, tá? Às vezes é apresentado até outros mundos, tá? E no final, num conclave desta horda espiritual, eles escolhem então vir para o planeta Terra. Então ninguém vem assim empurrado na força, na marra, não. Todas as hordas inteligentes, elas têm um motivo para sair desse mundo e vir para cá. Existe um objetivo nisso. Ninguém vai transportar milhões de almas. Ninguém vai chegar aqui. Quando essas almas chegam na Terra, tem que ter uma infraestrutura de moradia, de casas, toda uma infraestrutura para receber milhões de almas para uma encarnação. Você se lembra que eu fiz a estatística? São 80 milhões de almas por ano que chega na Terra. Nos últimos 50 anos. Então é um absurdo você pensar, onde que nós vamos enfiar essas almas todas por ano? Por dia, são milhares de almas chegando por dia, estatisticamente falando. Então, é óbvio que tudo isso é um grande projeto planetário, um grande projeto galáctico. E quando você faz parte desse projeto, tem um sentido você vir para cá. Tá? Ninguém vem jogado de gaiato. Mas é óbvio, como a lei é uma lei, que quando você encarna, você esquece. Então é outra história. Então vamos lá. Quando essa ordem, então, depois de muitos conclaves, muitas discussões, e você está no meio dela, vamos nos colocar no meio dessa horda. Decidimos, então, vir para a Terra, tá? Então a gente vem para a Terra e instala-se numa região do plano astral. Com moradia, com casa, com uma cidade, toda preparada para receber essas almas. Esses espíritos, olha, presta atenção no que eu vou falar, isso é muito importante.
Esses espíritos, antes de encarnar, eles têm autorização, eles descem aqui na superfície e acompanham a vida das pessoas e sabem muito bem aonde eles vão entrar. Então, em espírito, ele acompanha durante anos até o que está acontecendo na Terra, que tipo de experiência ele vai vivenciar aqui, o que ele vai aprender aqui, com essa condição social, dependendo da época que ele veio, né? Ele vai enfrentar conflitos, ele vai enfrentar solidão, ele vai enfrentar guerras, ele vai enfrentar uma série de situações, dependendo da como ele vai, né? Então, isso vai enfrentar doenças, usando esse corpo é frágil. Então, esse espírito, ele, então, compreende a importância total de ele aceitar essa descida reencarnatória. Então, depois de tudo isso, esses espíritos podem desistir. Eles podem desistir e falar assim, olha, eu não quero viver essa experiência. Tá? Aí eles retornam para os mundos de onde eles veio e prepara-se um outro projeto para ele. Tá? Ok? Não existe uma obrigação pétrea, não, você vai na marra, isso aqui é uma ditadura, você vai passar. Não, esquece, isso não acontece no mundo espiritual. Quando o espírito está com um determinado grau de consciência, não acontece isso. Tá? Muito bem. Então, depois de tudo isso, depois de toda essa preparação, de todo o estudo, de toda a adaptação, porque esse espírito ele tem que passar um tempo, ele não pode chegar e já encarnar. Ele tem que passar um tempo se adaptando à energia do Sol, à energia da estrela central do nosso planeta Terra. O corpo astral dele tem que passar por um processo de adaptação. Leva alguns meses, leva até alguns anos em alguns casos. Ok? Então isso é importante a gente entender isso. Tá? Muito bem. Então, feito isso, né? Feito isso, essa horda de espíritos então decide descer e encarnar no planeta. Compreendendo muito bem tudo que vai vivenciar, e ele realiza planos de como ele vai levar essa experiência. O que de importante ele vai aprender e como ele vai interagir, relacionar, qual será o papel dele nessa sociedade na qual ele decidiu vir. Tá ok? Eu tenho, por exemplo, o mestre Yogananda, ele tem uma passagem que ele diz o seguinte, presta atenção, ele diz o seguinte, ele tem consciência do que ele veio fazer aqui. E o fato dele ter essa consciência do que ele veio fazer aqui, e dele ser um mestre espiritual, ele diz assim, existem muitos, numa passagem no livro dele que fala, existem muitos amigos meus na Índia que buscam egoicamente a iluminação para si. Né? Você está entendendo? Ou seja, eu busco a iluminação para mim. Ele fala assim, eu não. Eu quero levar a iluminação para todos. Está entendendo? Então ele vem com este dado interior dele. Certo? Além de eu despertar, além de eu buscar a iluminação, buscar a transcendência, o meu intuito é também levar essa iluminação para o máximo de pessoas que eu puder. Porque não existe coisa mais transcendental, mais maravilhosa do que um espírito, né? Quando desce no mundo e tem todos os processos de conflitos, ele transcender isso aqui. Essa é uma grande vitória do espírito, quando ele consegue, mesmo nessas condições difíceis, ele ainda transformar a si próprio e ainda levar uma luz para a maior parte das pessoas que estão ao seu lado nas trevas. Às vezes, antes de encarnar, esses espíritos fazem um voto de auxílio, de autoajuda. Eles falam entre si, nós vamos lá, e aquele que despertar primeiro
Procure ajudar o outro que está nas trevas, que não conseguiu despertar ainda. É um voto de irmandade que é feito no mundo espiritual entre as forças espirituais. Eu vou fazer uma fofoca aqui que eu não podia fazer, tá? Mas eu vou fazer. Agora que está entrando na Era da Luz. No mosteiro de Shaolin, há milhares de anos atrás, né, há séculos atrás, tá? Quando nós tínhamos uma horda de espíritos que ali passavam e viviam uma vida naquele monastério, né, junto de monges iluminados, nós sabíamos que ali era uma porta para a transcendência. Nós sabíamos que ali era uma porta para a iluminação no meio das trevas desse planeta. Nós chamamos isso de portal para luz. Então os monastérios, em vários pontos do planeta, não só ali, eles eram portais para a iluminação. Então, os espíritos que estavam mais ou menos prontos para essa transcendência, eles adentravam esses portais e buscavam profundamente um treinamento para a sua transcendência. O que acontecia? Esse monastério, então, se tornava uma irmandade cósmica. E os mestres faziam o seguinte: a mesma metodologia que eles utilizavam nos mosteiros da superfície, eles construíam no plano astral, aqui, por exemplo, um monastério também. Né? Ok? Então, os espíritos que não conquistavam uma transcendência, mesmo em vida no mosteiro, após a morte, eles eram resgatados pelos monges do astral e levados para esse monastério para continuar a sua jornada evolutiva após a morte. Tá? Veja só até onde a coisa ia. Então, o que acontecia? Muitos espíritos daqui, do monastério espiritual, encarnavam com uma missão de ser mestres no monastério físico da Terra. Então, esses monastérios existem no astral, tá? São escolas de sabedoria. Muitos espíritos que estão nas trevas também podem ir para lá, treinar, aprender com os mestres da luz, ter uma disciplina, tá? E muitos deles encarnam na Terra com a missão de levar a luz. Como agora não existe mais monastério Shaolin, como agora não existe mais os monastérios tibetanos, qual é a do momento? A do momento é, muitos desses monges, então vão encarnar no Brasil, vão encarnar em várias partes do mundo para levar a luz para o planeta Terra. Então, nós temos que entender que quando os espíritos começam a entrar num processo de despertar, eles começam a entrar num processo de acordar, eles compreendem a profundidade de sua jornada transcendental ao planeta Terra. E compreende também, né, o que ele pode fazer de útil a esse mundo. Não só para as outras pessoas que são irmãos espirituais que às vezes vieram juntos numa jornada cósmica na Terra e por algum motivo eles não despertaram e não entraram nessa jornada, então nós podemos auxiliar, nós podemos ajudar. Né? Então, se você, dentro de você, sente um chamado espiritual, sempre um chamado para a luz, sente um chamado, pode ter certeza que isso é parte de algo muito maior que você desconhece. De votos, né, de irmandade cósmica, muito além desta encarnação e muito além deste tempo, que coisa que nós sentamos lá atrás e nós unidos, né, prometemos a nós mesmos e ao nosso grupo que iríamos amparar um ao outro nesta jornada evolutiva na Terra. E hoje nós estamos nesse processo de despertar, nesse processo de acordar, né? Eu tenho muitos espíritos ao meu lado, muitos mestres do Extremo Oriente, que estamos juntos desde muito tempo, né, nessa jornada. E eles me apoiam neste momento que eu estou aqui.
E à medida que eu vou despertando, eu vou distribuindo essa luz para as pessoas que estão ao meu redor e para esse momento planetário. Tá? Então, o que a gente faz aqui pode parecer muito pequeno, mas aos olhos do plano espiritual existe uma força, existe um apoio, existe uma integração cósmica muito maior do que vocês possam imaginar. Tá? E descobrir isso em suas vidas é uma das coisas mais importantes de sua jornada neste mundo. Porque pode ter certeza, você não vem nesse mundo objetivamente somente para sofrer. Você vem para fazer grandes descobertas, você vem para fazer grandes trabalhos, você vem para fazer assim, grandes processos de auxílio do teu irmão que está nas trevas, do teu irmão que está necessitado de despertar e encontrar este apoio espiritual para entender o porquê estamos aqui, porquê viemos aqui. E assim podemos viver uma vida cheia de luz, cheia de harmonia, com muito mais paz, com muito mais equilíbrio, com muito mais harmonia. Né? Essa, sem dúvida, é a mensagem dos grandes mestres. Nós somos seres que estamos de passagem nesse mundo. Tá? E vamos aprender, vamos vivenciar, vamos enriquecer a nossa alma com a experiência de viver neste mundo. Tá? Então, isso é importante. Vocês precisam despertar para isso. Todos vocês que estão me ouvindo não são pessoas perdidas, tal. Não, todos nós sabemos onde vocês estão. Todo o comando de horda seu sabe onde você está. Certo? Sabe o que você precisa e o que você não precisa. Você precisa simplesmente, de dentro de você, buscar esse caminho, e as irmandades estelares que estão no apoio, que estão controlando tudo isso, vai abrir as portas para você. Escuta o que eu estou dizendo. Tá?